Tem certos pontos na nossa vida que nós pensamos assim: poxa, eu podia ter nascido numa família melhor. Aconteceu tanta coisa por culpa da minha mãe, por culpa do meu pai. A gente começa a cogitar em algum momento da nossa vida que boa parte daquilo de ruim que nós passamos foi culpa dos nossos pais. Eu sou a Vi Castilhano e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o papel dos pais na construção das nossas emoções e da nossa saúde mental. Antes, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve, já clica no like nesse vídeo e também me segue no Instagram, curte a página do canal Vi Castilhano lá no Facebook. Se inscreve também através do link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, do canal do Telegram, onde eu dou técnicas exclusivas, áudios no dia a dia. E também no grupo do WhatsApp, onde você recebe os mesmos conteúdos do Telegram. Você sabia que quando a nossa mãe ainda gera a gente no ventre, nós temos uma memória que se chama memória intrauterina? Pois é, você se lembra de tudo o que aconteceu enquanto você ainda estava na barriga da sua mãe. Às vezes, uma gravidez muito complicada que a sua mãe teve, pode ser até indesejada, vem te causando ainda uma influência muito grande nas suas decisões de hoje. Apesar da memória intrauterina não ser aquela memória reincidente na nossa vida que a gente se lembra de fato, ela está lá no nosso subconsciente, sim, ela tem influência sobre as nossas decisões, mas pior ainda são as memórias que ainda estão conscientes, que a gente se lembra de ocasiões do passado que nós vivemos, que foram não tão boas assim com nossos pais. A primeira coisa que você precisa fazer na sua vida, se você quiser ser feliz, é parar de culpar os seus pais. Muitos vão dizer assim: ah, mas claro que eu perdoo. Meu pai bebia, a minha mãe me agredia, não aceitaram a minha condição sexual, enfim. Tanta coisa, né, que o pai e a mãe da gente acaba fazendo ali no passado, que nos machuca. E você fala assim: não, eu perdoei, eu segui em frente, eu tô tranquila. Hoje em dia eu tô tranquilo. Tá ótimo do jeito que tá. Será? Deixar pra lá não quer dizer que você perdoou de verdade. Como que você descobre se há realmente esse perdão? Pelos seus resultados. Você conseguiu construir uma nova família? Uma boa família? Você tem filhos que te respeitam e você respeita os seus filhos? Você tem um bom marido ou uma boa esposa? Um bom relacionamento afetivo? Você se relaciona bem com seus superiores? Sejam eles profissionais, religiosos, ou será que você tem aquela sensação que todo mundo te exclui? Que o seu trabalho muitas vezes não dá certo, que o seu relacionamento está uma droga, que seus filhos não te respeitam e que você não consegue entender a cabecinha deles, enfim. Como é a sensação? Quais são os seus resultados? Se você se sente mal nos relacionamentos, é bem possível que você não tenha mágoa dos seus pais, mas existem alguns vestígios negativos daquilo que aconteceu no seu passado com relação aos seus pais. Existe uma sabedoria bíblica que diz assim: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem na sua vida. Ir bem na sua vida é ter bons relacionamentos, saúde, prosperidade financeira e sucesso. Ter negativismo com relação aos pais desequilibra o nosso ser em vários aspectos, causando uma desordem emocional. Nos atrapalha no nosso processo de posicionamento e também de evolução. Isso explica o quanto filhos dilacerados emocionalmente podem ser pais muito ruins, ou seja, triplicam as chances de serem pais ruins no futuro. Claro que todas as regras têm exceções, mas essa questão de filhos ruins se tornarem pais ruins no futuro quase sempre se repete. Lá no meu passado, certa vez, eu disse assim para minha mãe: mamãe, por que eu não posso ter... Desculpa, gente, que me emociona um pouquinho essas lembranças. Por que eu não posso ter uma família com papai, mamãe e filhinhos? Porque na época que eu era criança, os meus pais tiveram um divórcio no relacionamento deles.
E aí eu me senti excluída daquelas famílias, porque a minha mãe se casou novamente, teve uma nova família, ela tinha direito de ser feliz, assim como o meu pai também. Eu tinha um apego muito grande no meu pai e houve um distanciamento por conta que a gente mudou de casa e tudo mais. E aquilo me trouxe um sofrimento muito grande. Eu sempre pensava, eu não faço parte dessas duas famílias. E aquilo ali me machucava bastante e me atrapalhava nos meus relacionamentos quando eu cresci. Com pessoas, me atrapalhava nos meus relacionamentos de amizade, porque eu achava que todo mundo, alguma hora, ia me abandonar. Então eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Me atrapalhava bastante na minha autoestima, porque eu sentia que eu não era bonito o bastante. E eu sentia também que eu tinha que ser melhor em tudo. Eu sempre fui a melhor aluna da sala, sempre tive notas muito altas. Eu sempre fui, assim, aquela que se destacava, porque eu procurava, nas outras situações, ser enxergada de uma forma que eu acreditava que não era enxergada pelos meus pais. Com o tempo, estudando a mente, eu percebi que não é interessante que a gente culpe os nossos pais, que nós coloquemos a culpa de tudo nos nossos pais. Várias vezes eu me questionei se eu viesse de uma família diferente, se minha mãe tivesse se posicionado de uma forma que não foi a que ela se posicionou na época, e meu pai também. Então eu falava, toda essa droga que acontece comigo é culpa deles, mas não é culpa de ninguém. Então o que eu quero trazer você na reflexão de hoje é para que você pare de procurar culpados nas situações com seus pais lá do passado ou até nas de hoje em dia, e seja a responsável, o responsável, tenha a responsabilidade por ser a sua solução de agora em diante. Quando eu parei de procurar culpados por aquelas situações que eu passava que eram ruins e assumi responsabilidade pelas minhas decisões, finalmente eu tomei o controle da minha vida. Isso me fez ter sucesso profissional, sucesso familiar, no meu relacionamento, no meu casamento, sucesso como mãe, ser uma mãe mais saudável mentalmente para lidar com as questões diárias da minha vida. Isso me fez ter uma autoestima mais elevada, sabendo que o meu passado não é responsável pelo meu futuro e sim o meu presente. São as escolhas que eu vou fazer agora que vão fazer com que eu tenha sucesso no meu futuro. Então eu puxei essa responsabilidade para mim, não é responsabilidade da minha mãe, do meu pai, aquilo que eles fizeram, o que eles me deram, o que eles puderam fazer por mim. Eu vejo muitos filhos culpando os pais porque eles não tiveram recursos para bancar de repente uma profissão, uma faculdade, para que essa pessoa se tornasse um profissional de sucesso. Então a pessoa diz assim, não ganho dinheiro porque o meu pai e a minha mãe não me deram uma faculdade, não me deram estudos, sabe? Eu venho de uma família muito simples, então eu não tenho direito também à educação. Enfim, os seus pais, no seu julgamento, fizeram algo errado com você, eles erraram com você, eles deixaram de te dar suporte quando você precisava, eles deixaram de te dar segurança quando você mais necessitava, ou eles te bateram, te espancaram, te machucaram, te feriram emocionalmente. O que será que aconteceu no seu passado? Que você diz assim, tudo bem, eu perdoei, mas ainda assim você vê esses resultados acontecendo na sua vida, impactando ainda naquilo que você tenta fazer e não vai para frente. Os seus pais fizeram aquilo que eles achavam certo para aquele momento. Talvez se fosse hoje, eles também fariam diferente. Mas naquela época, com aquela mentalidade que eles tinham no momento e a maturidade emocional que eles tinham para poder exercer naquele momento, foi o melhor que eles podiam fazer por você naquela época. E aí você para pensar assim, poxa, eu jamais faria aquilo que eles fizeram comigo, jamais faria aquilo no casamento, ou enfim, você fica pensando isso, que você não faria igual o que eles fizeram com você. É aí que está a grande sacada. Perdoar é permitir que o outro seja inferior a você. Se você não faria, assim como seus pais fizeram, isso já é um sinal de uma grande evolução em você. Então permita que os seus pais sejam inferiores a você, perdoando eles. Essa sabedoria bíblica é uma lei universal, e você sabe que as leis universais, elas regem não somente o material, mas também o cósmico. Ou seja, uma lei universal, ela vai também gerir a nossa espiritualidade. Quando a gente quebra uma lei, isso tem consequência, existe impacto sobre quebrar uma lei.
trata-se de um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na vida, bem em todos os sentidos. E esse honrar é com o seu perdão, é você dignificando eles, ainda que tenham sido alcoólatras, narcóticos, eu não sei, de repente até criminosos. Mas essa sabedoria vai fazer com que você tenha êxito. É uma chave que quando você virar, vai abrir muitas portas para sua vida. Você precisa honrar de qualquer maneira, independente daquilo que eles forem, porque é uma questão de constelação familiar. O que é constelação? Posicionamento. Você não pode ser pai dos seus pais, adquirindo mais sabedoria do que eles. Ainda que você seja mais sábio na prática do que os seus pais, você é filho e eles são pais. Então você é pequeno e eles sempre grandes. Isso é a ordem emocional, espiritual, cósmica que rege todas as coisas. Esse é o meu recado de hoje. Honra teu pai e tua mãe, perdoa eles, tenha um bom relacionamento com eles, ainda que seja à distância, ainda que não se fale muito, mas tenha aquele relacionamento saudável com seus pais, porque isso vai fazer com que você se reconcilie com essa lei universal, com esse grande mandamento. E você vai ver como a vida vai começar a sorrir para você de uma maneira que nunca sorriu antes. Eu amo essa frase de um autor desconhecido que diz assim: se você não veio da família que você gostaria, faça com que a família que você gostaria venha de você. Hoje, eu tenho a família que eu gostaria. Tudo que você passou, aquilo que doeu, todos os maltratos que você sofreu, serviu para formatar o teu caráter, para você se tornar quem você é hoje. A gente não pode escolher de onde a gente veio, de que família, de qual cultura a gente veio. A gente não pode escolher de onde a gente veio, mas a gente tem o poder, a partir de agora, de decidir para onde a gente vai. Se você resolver se colocar pequenininho diante dos seus pais, a vida vai te colocar grande diante de todos os desafios que você tiver daqui para frente. Agora é a sua vez de fazer a sua contribuição. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que cada vez mais nós tenhamos pessoas bem resolvidas emocionalmente, pessoas cheias de perdão e um mundo muito melhor. Obrigada, gratidão por você ter assistido até aqui e até a próxima.